O Espírito Santo é a segunda doutrina da nossa igreja. Apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, o grande batizador. O símbolo é a pomba. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho do Deus Altíssimo. A cor que representa é o amarelo. A cor do ouro, que simboliza a maior riqueza que nós temos, depois da nossa salvação, é o batismo com o Espírito Santo. Você crê nisso? Então diga amém. Glória a Deus. O que significa o batismo no Espírito Santo? Como Jesus disse aos discípulos, eu enviarei a vocês o Consolador. Quando Jesus ressuscitou, antes dele ir embora, ele disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até então, eu creio que o Espírito Santo só agia conforme Deus queria que agisse. Mas o poder só veio no dia em que aqueles homens, aqueles discípulos, estavam num lugar, orando, buscando a presença de Deus. Porque o Senhor falou que enviaria para eles um Consolador. Consolador, aquele que nos conforta, aquele que nos fortalece, aquele que nos traz alegria, aquele que nos prepara, aquele que nos traz a unção, aquele que traz a presença de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Você crê nisso, que você é templo do Espírito Santo? Mas você é templo do Espírito Santo quando você tem o Espírito Santo na tua vida. Porque se você não busca, se você não ora, se você não jejua, o Espírito Santo não tem como agir na sua vida. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós temos um tempo de consagração, de santificação, não tem como o Espírito Santo nos encher. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós tenhamos essa vontade, esse desejo de ser usado. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você está preparado para sair. Os discípulos só saíram para fazer o que Deus determinou para eles fazerem quando eles estavam cheios do Espírito Santo. O local onde eles estavam, cada um começou a falar línguas repartidas de várias maneiras. E isso também pode acontecer no nosso meio. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós também somos canais que podem ser usados pelo Senhor. Da mesma forma que o Senhor usou aqueles discípulos, Ele pode usar cada um de vocês. Amém? Eu me lembro de quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Mas foi interessante que eu perturbava a vida do pastor Faulkner, porque eu queria que acontecesse comigo o que acontecia lá na igreja, né? O pastor Faulkner era um dos pastores que veio dos Estados Unidos e ele era pastor na igreja sede, lá na Santa Cecília. E ele foi meu mentor por muitos anos, porque eu frequentei a igreja do Quadrangular na sede por 18 anos. Fui professora de escola dominical lá por 16 anos. E muitas coisas eu aprendi lá. E eu me lembro de quando eu fui batizada nas águas, eu não estava satisfeita. Eu falei que achava que no dia que eu fui batizada nas águas, eu seria já batizada no Espírito Santo. Até que, porque naquela época, cada vez que cada um batizava, tinha alguém que tomava conta, que discipulava você. Então a minha discipuladora falou para mim assim, mas você tem o Espírito Santo. Você só não tem a evidência, que é falar em línguas. E naquela época me colocaram para trabalhar junto com os jovens de cooperadora, nos cultos, né? Era uma maneira de você não ficar vagando por aí, você aprendia. Você tinha que sentar para aprender. Então eu fui ser cooperadora de jovens. E nessas reuniões, durante o culto, tinha um grupo de pessoas que ia ficar intercedendo pelo culto que tinha na igreja. Sempre, todos os cultos, tinha alguém que ficava, um grupo que ficava na intercessão a favor do culto.
E eles falaram, você vai aprender a interceder também, então você vai ficar nesse culto. Só que eu chegava lá nesse culto, todo mundo intercedendo, todo mundo falando em línguas. Eu falei, poxa vida, todo mundo falando em línguas, e eu aqui falando português. Aquilo me incomodava, e eu comecei a chorar. Falei, Senhor, o que eles têm, eu quero também para minha vida. Mas por que eu não tenho? Porque eu sou muito novinha, porque eu tenho só 16 anos? Não era assim. Era a questão de você buscar. É uma questão de você se derramar na presença de Deus. O Espírito Santo, amados, é para todos. Mas para todos que querem. É para todos que buscam. O Senhor, Ele nos enche à medida que nós buscamos. Então, naquele dia, a minha líder falou assim, ó, essa semana você vai fazer o seguinte. Você vai se abster de comer as coisas, você vai jejuar, você vai orar. E na próxima reunião eu vou escalar você para estar na intercessão novamente. Tudo bem para você? Ah, eu fiquei feliz da vida. Falei, jejuar era fácil, né? Vou jejuar. Ela falou, mas você não vai só jejuar, você vai ler a palavra. Vai ter um tempo de oração. Você vai falar com Deus, que você vai colocar diante de Deus o desejo do seu coração, que é de ser batizada e falar em línguas. Quando foi no próximo sábado que eu estava lá, eu já fui toda daquele jeito, né? Querendo ser batizada. E, amados, foi uma coisa assim sobrenatural. Você sabe o que é o sobrenatural de Deus? O dia que você for batizado no Espírito Santo, se é que você já não tem, você vai saber o que eu estou falando. É algo tremendo. Eu fico imaginando o que aconteceu no dia de Pentecostes, com aqueles homens todos reunidos naquele lugar, orando, buscando a presença de Deus, onde todos eles foram cheios da presença de Deus. E todos eles começaram a falar em outras línguas. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é poder para convencer o homem do pecado e do juízo. E isso é para aqueles que buscam. E o que aconteceu comigo aquele dia? Eu entrei na sala já naquela expectativa, né? Todo mundo orando, todo mundo buscando a presença de Deus. Eu me coloquei de joelho. E quando eu menos percebi, tinha uma roda atrás de mim, de pessoas impondo as mãos. Irmãos, eu sei que eu dava pulos assim, que eu não sei de onde ir. Tinha tanta força nas pernas naquele dia. Eu não lembro nem como que eu fiquei de pé. Eu sei que aquele dia eu fui selada com o Espírito Santo. E eu me lembro que ela falou assim para mim, você não foi só selada em falar em línguas, você foi selada com fogo. E Deus tem algo especial para fazer na sua vida. E Deus tem algo especial para fazer na vida de cada um. A gente precisa crer. Né? Às vezes a gente fica acomodado em casa, nos distraímos com outras coisas que não são as de Deus. Esse que é o problema nosso de cristão. Nos distraímos com outras coisas. Quando você é do Senhor, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, que você tem o Espírito Santo, irmãos, não vale a pena ficar distraído. Não vale a pena você buscar outras coisas que não sejam as coisas do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. A palavra de Deus, a gente tem que comer essa palavra. Não importa. É meia-noite, vai lá, gasta um tempo de leitura da palavra, de busca daquilo que você quer para a sua vida. Porque se nós somos templos do Espírito Santo, nós somos canais de bênção também para agir na vida de outras pessoas. É para isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. Para trazer força, poder. Porque a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem discernimento, você tem sabedoria, você tem conhecimento, porque o Senhor vai derramando, à medida que você busca, o Senhor vai te enchendo. À medida que você busca, o Senhor vai dando para você outros dons. Mas isso é para quem busca, não é para quem fica distraído. Não é para quem não gosta de orar. 5 minutos, amados. Se você levantar às 6 horas da manhã, levante 10 para 6. Mas busque a presença de Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos sair da nossa casa de qualquer jeito, achando que Deus vai nos livrar das coisas. Não, se você saiu porque você quis, sem falar com o Pai, sem buscar direção, não tem por que o Senhor te ajudar. Mas quando você dobra o seu joelho na manhã,
ou à noite, e busque essa presença, você pode ter certeza que ali onde você estiver, o Espírito Santo já vai começar a agir na sua vida de uma forma tremenda. Amém? É isso que nós temos que fazer. Eu nem precisei do meu papel aqui, irmãos, porque o Espírito Santo já foi dirigindo para outras coisas. Oh, Pai, como o Senhor é poderoso. Outra coisa que eu anotei aqui que é muito legal, que quem estava conversando comigo, olha para vocês verem. Eu tenho netos maravilhosos, né? E tem uns que vêm com umas perguntas que só a graça. Quando eu oro em línguas lá em casa com a Luísa ou com o Joaquim, que a gente está orando, ele fala assim: ô vovó, você entrou na escola para falar essa língua aí diferente que eu não entendo o que você está falando, você explica aí. Eu falei para ele assim: eu também não sei. Porque quando a gente ora em línguas, a gente ora a língua dos anjos. Quem interpreta essas línguas, ou quem dá a interpretação das línguas, se o Senhor permitir, é o Senhor. Mas se não, é só o Senhor, porque é para a edificação das nossas vidas. Amém? Aí eu falei para ele assim: olha, é assim, Joaquim. Nós somos brasileiros, falamos a nossa língua de brasileiro. Quem está na Alemanha, fala alemão. Quem está na França, fala francês. Agora, qual é a língua do cidadão dos céus? Nós somos cidadãos dos céus. Nós falamos a língua do reino. Nós falamos a língua dos anjos. Irmãos, você já parou para pensar que privilégio é esse? É uma alegria tão grande que está dentro do nosso coração de saber que nós somos cidadãos dos céus e que nós falamos a língua dos anjos. E que nós somos habitação do Espírito Santo, somos casa e morada de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E isso é só para quem busca. E é isso que nós queremos nessa noite. Que você saia daqui transbordante da palavra, da presença do Espírito Santo. Não saia daqui da mesma forma que você entrou hoje. Mas busque essa presença que é tão gostosa, é tão maravilhosa. Deus quer encher você da mesma forma que Ele me enche. Às vezes eu estou lá lavando louça e já começo ali a orar e ali falar em línguas. E meu netinho, ele já corre na porta da cozinha e fica assim, me olhando. Ô vovó, eu também quero falar, igual você. Eu falei assim, uma hora você vai ser. Tenha paciência, que Deus também vai te encher. Outra que tem buscado incessantemente o batismo com o Espírito Santo é a Luísa. E a Luísa tomou essa decisão desde o dia que ela falou com o pastor que ela queria ser pastora. E ela não mudou a ideia dela, a vontade dela. Então, desde pequenininha, o desejo do coração da Luísa. Porque ela falou assim que ela falou assim, eu acho tão fantástico, vovó, as pessoas falando em outras línguas. Eu fico imaginando, olha a visão dela. Eu fico imaginando que quando as pessoas estão falando em línguas, o local enche de anjos. Os anjos começam a passear. Eu não sei o que eles falam, mas os anjos sabem. Por quê? Porque nós falamos a língua dos anjos. Amém? Então, assim, eu não quero falar muita coisa, porque eu sei que o pastor vai ministrar muita coisa no domingo. Eu só quero que você saia daqui hoje cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer usar a sua vida, mas para que você seja usado para levar a palavra de Deus, para que você seja usado para curar, para transformar outras vidas, você precisa desse poder dentro de você. Você precisa ser revestido desse poder. Quando você tem o Espírito Santo, você está envolvido como se fosse uma capa. Mas quando você é revestido de fogo e de poder, irmãos, não tem quem te segure. Eu tenho certeza que o inimigo não vai chegar perto de você para te assolar, porque em você há poder que está no Espírito Santo. O Espírito Santo colocou na sua vida e na minha. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E eu gostaria que você, desde já, abra o seu coração. Deixa Deus te encher.
Deixa o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida. Se você não tem o dom, que é a evidência, que é de falar em línguas, busque isso. O Senhor quer te transformar. O Senhor quer encher a tua vida. A palavra de Deus disse que Ele daria visões aos velhos, aos jovens, às crianças. Mas isso é para quem também está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que você, essa noite, seja abençoado com essa pequena palavra, mas cheia de amor. Que o Espírito Santo possa te encher. Amém?